E hoje, qual é a maior alegria do Tadeu Marcos? Seria muito fácil responder essa pergunta e dizer que uma maior alegria hoje é meu netinho que nasceu dia 1º de março, mas não é assim. A alegria, como todas as outras coisas que você colhe na vida, ela é o resultado da soma de várias coisas, né? Alegria, sofrimento, ansiedade, são sentimentos que nós temos que eles não brotam sozinhos, né? Eu acho que a alegria é um dos mais lindos, é um dos sentimentos mais fantásticos, e ela sempre é a somatória. Porque é muito difícil, por exemplo, seria muito difícil eu ficar alegre pelo meu neto, que é uma coisa maravilhosa, mas seria difícil que eu ficasse se alguém que é da família estivesse triste por um outro motivo. Sim. Então a alegria ela é uma soma, né? Existem dias que você está bem de saúde, você está se sentindo bem, você sai para trabalhar, coloca um vestido legal, uma roupa legal, você está bem, mas se você deixa alguém que você ama que não está legal, aquilo te acompanha no dia todo. E eu acho que é isso, esse é um dos segredos da vida. Hoje a minha maior alegria é justamente por Deus estar presenteando a nossa família com um momento de muita harmonia, de muita interação, a família está muito unida, né? Então eu acho que isso é a somatória. Recentemente mesmo eu estive numa festa de aniversário de meu irmão e a gente estava conversando sobre isso. Na hora que nós fomos alertados do horário, já era tarde da noite, porque estava trocando, conversando, aquelas conversas. Lembrando. Aquelas coisas lá da roça, né? Aqueles causos, às vezes mentirosos, que papai contava, que as coisas de assombração, né? Para manter a criançada quieta, pois né? Manter a turma dentro de casa, né? Na roça tem umas coisas que é muito engraçada. Manga com leite era um veneno. Isso. Né? Tinha uma história que papai contava que ele falava que laranja de manhã é prata, de manhã é ouro, de tarde é prata e de noite mata. Então ninguém chupava laranja à noite. Mas por quê? Porque o pomar ele ficava muito longe de casa e era um local perigoso para as crianças irem à noite. Sim. Então acabava se criando determinados tipos de coisa para você poder controlar. Imagina segurar 20 filhos dentro de casa. Quem tem 1 ou 2 já sabe que isso é muito difícil, né? Imagine 20. Imagine 20. E isso acaba passando de geração em geração. O uso do cachimbo entorta a boca. É uma frase, né, popular, bem antiga e muito sábia. Então é muito comum, quando você é jovem, às vezes seu pai, sua mãe fala uma coisa para você, fala, tá fora, isso aí não é bem assim. E de repente você se vê, quando a vida passa, dizendo as mesmas coisas aos seus filhos e lembrando daquelas coisas que seus pais falavam. Sim. Né? Isso aí, essa história, ela é construída assim. Sim. Recentemente, ontem, acredito, conversando com uma pessoa que trabalha comigo, eu disse a ela uma frase que é muito interessante. Eu falei, olha, tem 2 maneiras de você lidar com a vida. Uma como você gostaria que ela fosse e outra como realmente ela é. Se você lidar com ela como você gostaria que ela fosse, você vai ter sérios problemas. Sim. Agora, vereador, eu gostaria que o senhor contasse então pra gente, aí o senhor que vai escolher a história, ou uma história de um ouvinte, ou uma história do senhor mesmo que o senhor acha que aqui seria importante contar. Como o senhor falou, olha, outro dia eu estava conversando com meu irmão e a gente lembrou de muita coisa. Tem muitas histórias, né? Tem histórias do rádio, tem histórias de ouvintes. Eu acho que o que mais marca, geralmente, é aquela que te prende pela emoção. Sim. Tem histórias que são maravilhosas, de pessoas que nos procuram através do rádio. E se eu fosse tipicamente te dizer uma, eu estaria até talvez sendo injusto com as outras, com as né? outras pessoas. Mas existem muitas coisas ao longo desse tempo todo que nós vivemos aí. Tem coisas fantásticas de emoção, realmente. Sim. Agora o senhor que falou muito da sua família, conta uma história pra gente da sua família, então. Isso como toda família grande, né? Como toda família grande, sempre que reúne, tem coisas que não faltam na reunião de família grande, né? Uma discussãozinha básica, né? Sempre. Os irmãos costumam lembrar, lembro que você fez lá em janeiro de 1915, aquelas coisas bem de família mesmo, né? E a lembrança das coisas que o papai fazia, que o papai falava, que a mamãe fazia, que a mamãe falava, porque eu digo fazia e falava, porque os 2 já são falecidos. Sim. Há um bom tempo. Agora, eu acredito, Mina, que a história maior que tenha deixado foi a maneira de criar os filhos.
Você veja bem uma coisa interessante. O meu pai é falecido já há 40 anos. Eu era muito jovem quando ele faleceu, eu era um garoto, tinha 11 para 12 anos. E é muito comum, hoje, nós estarmos entre os irmãos falando do papai como se ele estivesse ali também. Então acho que o meu velho pai, que mal sabia escrever, desenhava o nome, minha mamãe também, de certa forma, eles conseguiram criar a família e estar presente na família mesmo depois que eles partissem. Minha mãe era uma mãe muito agregadora, mamãe era uma mulher muito inteligente, embora não tivesse tido nada de estudo, era uma mulher inteligentíssima. Ela sabia agregar, sabia trazer todos para perto dela, era pacificadora, era aquela mãe que sempre procurava uma palavra para pacificar, um conselho positivo. Tanto que no sepultamento de minha mãe, um amigo ainda bateu no meu ombro e falou: rapaz, olha os seus cunhados, eles estão em pranto. Por quê? A mamãe, às vezes, nós estávamos em casa, ela falava: meus filhos, faça isso, faça aquilo. A gente falava para ela: mãe, a senhora, ao invés de defender os filhos, defende as noras. E ela brincava com a gente, falava: vocês ficam quietos que eu conheço as pragas que eu criei. Mas o que era a maneira dela unir, Sim. era a maneira dela pacificar, porque ela, embora não tivesse estudo, era inteligente para saber: eu só posso contar com você se eu te trouxer para o meu lado. Entendeu? E para que eu te traga ao meu lado, eu tenho que fazer você confiar em mim. Então, a filosofia de vida dela era fantástica. E o senhor traz essa filosofia na sua vida também? Tem que ser, tem que ser. Não tenho, infelizmente, aprendi muito com a mamãe, mas infelizmente não tenho a metade da paciência e do dom que ela tinha, né? Sim. Quem sabe um dia, se Deus me permitiu, ainda chego lá. Mas a mamãe era uma mulher que conseguia, com paciência, com calma, sempre com a voz baixa. Eu não me lembro de ouvir minha mãe gritar. Eu não me lembro de ouvir minha mãe resmungar da vida. Eu acho que isso tudo ela passou para os filhos, né? E isso é muito forte dentro de nós. Eu vou te contar, só para encerrar, uma historinha de família. Há muitos anos atrás nós estávamos num casamento e a família é muito grande. Aí vira o Jonas Donizete, que na época ele tinha 15 anos, Sim. né? E passou todo assaiado, que tinha uma menininha muito bonita que ele encontrou na festa. Eu falei: volta aqui, onde você vai? Olha aquela menina, que linda, eu vou ver se eu consigo arrastar ela para fora. Eu falei: você não vai não, porque ela é tua sobrinha, cala a boca e fica aqui. Então, como a família era muito grande... Tinha que ter esses cuidados, tem então. que ter alguns cuidados, né? E são coisas que ficaram ao longo da vida aí, que acabam somando para a gente ser o que é hoje. Vereador, agradeço a sua participação. Espero até um próximo encontro para o senhor contar muito mais histórias para nós. Eu que te agradeço, Mina, e a paciência do senhor e da senhora também de nos ouvir, mas eu tenho certeza que a minha história não é muito diferente da sua, do senhor e da senhora que nos acompanharam. A vida é assim. Obrigada, vereador. Obrigado, Mina. O Sala de Visita fica por aqui.